Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os nossos peregrinos, peregrinas, que vêm até a casa de nossa Mãe Maria Santíssima, agradecer tantas bênçãos em vossas vidas, mas também com muita humildade, depositar em suas mãos maternas tantos e tantos pedidos. E as nossas orações são para que estes pedidos sejam atendidos, mas atendidos no tempo de Deus. E quero dar as boas-vindas a você que levanta bem cedinho para rezar conosco, através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. E por falar em Rádio Web Basílica, uma saudação especial ao casal Marli e Antônio, e também a Isaura, a sua mãe, a senhora Otília, a Valerie, o Gustavo, eles que são paraenses e moram lá na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Já a Marli é gaúcha e o Antônio é carioca. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Contem sempre com as nossas orações. E também quero mandar um abraço especial a todas as crianças que estão nos orfanatos, também a todos os idosos que estão nos asilos, nos acompanhando neste momento, e a todos os enfermos, irmãos e irmãs que se encontram convalescendo nos hospitais ou mesmo em suas casas. Contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, certa vez havia um mendigo que vivia pelas ruas, mas ele era de certa forma jovem, 30 e poucos anos, até que um dia chegou até ele um evangelizador, anunciou a ele a palavra e o convidou para ir morar no fundo de uma igreja, porque lá havia um quartinho e ele poderia ter uma vida digna. Em troca da moradia, ele seria uma espécie de zelador da igreja. E ele aceitou a proposta e mudou de vida. Um ano depois, era um outro homem. E ele ficou tão entusiasmado, tão animado com a transformação que sofrera, que ele também passou a ser um evangelizador, um anunciador da palavra de Deus. Um belo dia, ele estava fazendo uma viagem de trem e, aproveitando que o trem estava cheio, ele começou a anunciar a palavra de Deus para todos os presentes. Só que um dos passageiros se incomodou e disse para ele:
cale a boca, pare de anunciar a palavra de Deus, porque senão vou jogar essa Bíblia pela janela. E ele então pensou, creio que agora eu tenho que anunciar sim a palavra de Deus. E continuou anunciando a palavra de Deus. E o homem mais uma vez fez a ameaça a ele, cale a boca, porque senão vou jogar essa Bíblia pela janela. E ele então pensou, Deus está comigo, Ele com certeza não vai me tomar a Bíblia e nem vai jogar pela janela. E continuou a pregação. E o homem cumpriu aquilo que prometera, tomou a Bíblia do evangelizador e jogou pela janela. O evangelizador abaixou a cabeça e ficou pensando, poxa Senhor, o Senhor nem para me defender deixou isso acontecer comigo? E ele então desceu na primeira estação e nem voltou mais na igreja para buscar os seus pertences. E voltou a viver na rua como mendigo. Passado alguns meses, ele estava deitado em uma calçada e eis que chega um outro evangelizador. O acorda e diz, meu irmão, posso anunciar a palavra para você? E o mendigo então disse assim, se você conhecesse a minha história, você jamais iria anunciar a palavra de Deus para mim. E o evangelizador então disse a ele, vamos fazer assim, eu conto a minha história e depois você conta a sua história. E o mendigo disse, ok. E o evangelizador então começou, eu quando nasci, fui colocado num orfanato, não tive pai, não tive mãe, e fiquei lá até os 18 anos. Quando eu completei 18 anos, a direção do orfanato me colocou na rua, e eu, sem ter para onde ir, sem dinheiro, sem trabalho e passando fome, resolvi me suicidar. E fui até a estação, me deitei sobre os trilhos do trem, para que o trem me atropelasse. E estava lá deitado e de repente escutei que o trem estava vindo. Abaixei a cabeça, fechei os olhos. Só que para minha surpresa, o trem passou do outro lado. E quando o trem passou do outro lado, eu vi que alguma coisa acertou a minha cabeça. Quando eu fui ver, era uma Bíblia que alguém jogou. E a Bíblia caiu aberta em João, capítulo 8, versículo 32, em que está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nisto o mendigo, chorando, abraçou o evangelizador e disse, aquela Bíblia era minha. É isto que a leitura de hoje, tanto do Evangelho quanto a primeira leitura, querem nos ensinar. As nossas escolhas, aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Vimos que na primeira leitura encontramos Abrão e o seu sobrinho Ló. Eles conseguem construir um grande patrimônio, terras, animais, mas chega um ponto que Abrão percebe que é hora de fazer a divisão. Então Abrão, num gesto de humildade, de simplicidade, vai dizer a seu sobrinho, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, então, escolhe o ponto mais fértil, ali da onde eles estavam. A região de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades marcadas pela perdição e a corrupção. Eram cidades que exploravam o seu povo e o oprimia. E Abrão ficou com a pior parte, que era a região montanhosa, a região árida, a região difícil.
Porém, a história vai nos dizer que Abrão foi aquele que fez a escolha certa, porque através dessa escolha difícil, onde ele escolhe a terra árida, é que Deus vai lhe dar uma numerosa descendência. E como eu disse ontem na reflexão, a Abrão, por ser pai dessa descendência numerosa, ele vai se transformar no patriarca das 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E é sobre estas escolhas que o evangelho de hoje vem nos falar. Um texto curto, mas um texto que nós podemos dividir em 3 partes. Nós não podemos esquecer que Jesus continua instruindo os seus discípulos de como eles devem proceder durante o seu trabalho de evangelização. Afinal, nós estamos vendo, desde a semana passada, o chamado discurso do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus apresenta aos seus discípulos de seu tempo e também para os discípulos do nosso tempo, que é cada um de nós, o que devemos fazer para anunciar a palavra de Deus. E no texto de hoje, Jesus fala que nós devemos ter em mente 3 pontos para sermos bons evangelizadores. O primeiro é a prudência, o segundo é a caridade e o terceiro, a decisão. Quando ele fala de prudência, que ele fala não atireis as pérolas aos porcos, Jesus está falando para os seus discípulos serem prudentes no anúncio da palavra de Deus. Porque muitas das vezes, aquele que já está agarrado aos seus bens materiais, aqueles que já se acham os donos do mundo, eles não vão dar valor à palavra de Deus. Portanto, anunciar a palavra de Deus a estas pessoas que já estão com o coração fechado, praticamente será inútil. Isto sem falar que o anunciador poderá ser massacrado e assassinado. O outro ponto que Jesus fala, que é o segundo, quando ele fala da lei e os profetas, Jesus está se referindo ao Antigo Testamento, aonde ele vai dizer que a caridade que eu faço para os outros, eu também tenho que fazer para mim mesmo. Ou seja, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho caridade, se eu não tenho amor, se eu não tenho perdão, se eu não tenho misericórdia para comigo, como eu posso dar isto a outra pessoa? Afinal, ninguém dá aquilo que não tem. E o terceiro ponto que Jesus nos apresenta é a decisão. Aqui ele fala das virtudes e os vícios. A pessoa que opta por seguir as boas virtudes é aquele que vai passar pela porta estreita. E esta porta estreita é a cruz. Quando nós lemos ali o capítulo 9 de São Lucas, do capítulo 28 a 36, onde nós vamos ver na apresentação de São Lucas a transfiguração de Jesus, vemos que os discípulos Pedro, Tiago e João vão dizer para Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. E Jesus vai dizer: não, nós precisamos descer. Ou seja, para alcançar o céu, para alcançar o reino de Deus, é preciso, em primeiro lugar, passar pela cruz, ou seja, passar pela porta estreita. Portanto, veja em todos os sofrimentos, as provações, como a porta estreita, esta porta que está lhe preparando para você entrar no reino de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos ensina que quando os sofrimentos lançarem os braços para você, se jogue nos braços dele, mas se jogue com amor. Nós precisamos enxergar tudo aquilo que vem contra nós com os olhos de amor. Porque muitas das vezes, aquilo que aparentemente é um sofrimento, uma tribulação, uma preocupação,
vai servir para a nossa salvação. E a outra escolha são os vícios. É a porta larga, a porta fácil de ser trilhada. E nós sabemos que os vícios, eles nos levam à destruição, à fatalidade. Portanto, é preciso saber fazer a escolha certa, a escolha pelas virtudes e deixar de lado os vícios. E os vícios são muitos, meus irmãos e irmãs. É preciso se libertar deles enquanto antes. Não deixemos para a última hora para optarmos pelas virtudes, porque graças às virtudes nós vamos alcançar o reino de Deus. E graças às virtudes nós teremos uma vida pautada pela liberdade. Afinal, como nos ensina o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo Jesus vos libertou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.